E aí, meu povo, como é que vocês estão? Bora falar hoje sobre ferramentas de design? No vídeo de hoje, eu quero mostrar, na verdade, o Fred vai colocar aí, ele vai compartilhar a tela com vocês à medida que eu vou explicando aqui. Eu acho que eu nunca tinha feito um vídeo sobre isso e, na real, ele surgiu de uma caixinha de perguntas que eu abri lá no Instagram. Inclusive, se você não me acompanha lá, ó, já me segue lá também, que além de compartilhar muito conteúdo bacana nos stories e ali no feed, tá? Eu tô com uma, assim, modéstia à parte, eu tô com uma constância legal de conteúdo ali no feed, com bastante dica de fonte, de paleta de cor, vocês vão curtir, então me acompanha lá também. Então, além disso, lá nos stories eu compartilho, né, sempre que eu posso, os meus bastidores, e na semana passada eu abri uma caixinha perguntando lá, pedindo, né, pra galera que me acompanha lá, trazer ideias de coisas, né, de temas, conteúdos, que eles gostariam ou gostam de acompanhar de forma geral no nicho de design no YouTube. E aí uma pessoa mandou lá, inclusive eu achei o tema muito bom, então por isso que eu já tô começando com esse, que é como eu uso as ferramentas de design. E eu percebi que eu não tinha falado sobre isso ainda. Na real, eu acho que eu já falei em alguns vídeos, né? Por exemplo, tem um vídeo onde eu falo para você migrar para o Figma, tem um vídeo onde eu falo como eu comecei no Photoshop, enfim, tem um vídeo onde eu falo do Canva, só que na real eu acho que eu nunca mostrei, né, eu tenho certeza que eu nunca mostrei, igual eu vou fazer agora, de mostrar para vocês mesmo como que eu uso cada uma das ferramentas. Então, eu acho que esse vídeo não vai ficar longo, eu sempre falo isso, né, mas no final das contas eu falo pra caramba, mas eu acho que é um vídeo mais curtinho pra te mostrar. Eu acho que o principal objetivo aqui e isso é uma coisa, gente, que eu gosto de ser essa profissional que tem a possibilidade de usar diversas ferramentas, tá? Diversas ferramentas, estamos falando aqui de 3 ferramentas principais, tá? Então, a gente tá falando aqui de Figma, Photoshop e Canva, que são as 3 principais ferramentas hoje do meu trabalho. Eu gosto muito de saber que, a depender da demanda do meu cliente, se for carrossel, se for template editável, se for página de venda, se for site, a depender da demanda, eu tenho essa liberdade como profissional de escolher a ferramenta que mais vai entregar o resultado que aquele cliente tá esperando, tá? Então é sobre isso que a gente vai conversar. Eu vou mostrar para vocês, Fred vai compartilhar a tela aí com vocês, e à medida que que eu for mostrando aqui, eu vou explicando os motivos pelos quais eu escolho cada uma das ferramentas para determinada demanda. Bom, vamos começar aqui, né, gente? Ó, vocês estão vendo aí na tela o Figma. O Figma, eu já falei isso diversas vezes, eu já fiz vídeo aqui falando, te dando vários motivos de você migrar do Canva pro Figma. Eu comecei com Canva, mas hoje eu fiquei quase 4 anos, né, praticamente usando única e exclusivamente Canva, mas hoje, assim, gente, sem sombra de dúvidas, eu começaria pelo Figma. Isso aqui por si só que vocês estão vendo, ó, tá vendo? Isso aqui é um grande arquivo. Eu vou começar mostrando o meu aqui, ó, tá? Então esse aqui é o meu, é a minha pasta, né, vamos dizer assim. Então aqui vocês vão ver que tem muitas coisas, ó. Tem criativo, tem checkout da Ubla, né, que eu faço personalizado, tem aqui as minhas páginas, página do Multiverso, YouTube, página da aceleração, enfim, e aqui, ó, né, a minha criação de carrosséis. Vocês vão ver aqui que não tem tantos assim, porque a minha identidade visual eu prefiro criar pelo Photoshop. É uma exceção quando eu crio aqui pelo Figma, tá? Por exemplo, no caso desse carrossel, eu criei pelo Figma porque aqui, né, como eu tenho listas, gente, é muito difícil fazer listas assim lá no Photoshop, porque aqui no Figma a gente tem uma coisa maravilhosa, sem defeitos, que se chama Auto Layout. Então o Auto Layout, o que ele faz? Ele faz isso aqui, gente, ó. Ele facilita a nossa vida. Então, nesse caso específico, por conta desse tema, eu escolhi criar esse carrossel aqui no Figma, tá? E geralmente, se você ainda não notou isso nos meus carrosséis, vai lá no meu feed para você ver. Eu sempre faço isso daqui, ó, feito no Figma, para você salvar. Então eu sempre coloco onde eu fiz. Então daqui a pouco eu vou mostrar o Photoshop, você vai ver, né, que os que eu faço pelo Photoshop, obviamente eu coloco feito no Photoshop, para você salvar, para você comentar, para você se inspirar. Foi uma coisa que eu criei assim, que eu acho que fica legal e traz essa... eu acho que eu gosto de trazer essa coisa mesmo para vocês entenderem que dá pra gente criar nas 2 ferramentas, né? Tudo depende da forma como a gente quer criar. Então, assim, por que eu, Luana,
o meu carrossel, né, os meus carrosséis eu gosto de criar pelo Photoshop, porque lá, gente, no Photoshop tem uma coisa que eu uso muito. Deixa eu abrir aqui, ó. Deixa eu ver se eu salvei algum meu aqui. É que eu fui pegando, ó, eu já tô dando spoiler do que eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse, por exemplo, foi o último carrossel que saiu no meu feed, ó, foi construído pelo Photoshop. Aqui, ó, feito no Photoshop pra você salvar. Então aqui, tem uma coisa, eu ia mostrar ali, mas eu não coloquei nenhum agora pra mostrar isso pra vocês. Mas eu gosto de usar muito o pincel. Então o pincel e a máscara de camadas são coisas que realmente fazem falta pra minha identidade visual no Photoshop, tá? No Figma, desculpa. Então, por isso, quase que assim, 99% dos meus carrosséis são criados lá no Photoshop. Mas, embora, ó, tem uns, né? Por exemplo, esse aqui, ó, que eu postei, esse aqui foi foto que eu tirei, então esse aqui é o meu tablet, eu fiz a foto e depois eu falei, vou levar pro Figma porque vai ser mais prático. O Figma, gente, ele é mais prático, ele é mais fluido, ele dá um show em termos de experiência de usuário no Photoshop, tá? Ele dá um show, assim, ganha de lavada. Só que ainda tem essas questões pra mim, então, por exemplo, eu gosto muito de mexer na coloração das minhas fotos, eu gosto muito de colocar, de usar o pincel, né? Essa questão de dar esse blur, assim, que eu gosto muito, enfim. E o mais importante pra mim, a questão da textura, tá vendo? Ó, aqui no Photoshop eu consigo aplicar essa textura, coisa que eu não consigo ter esse resultado lá no Figma, tá? Então, basicamente, principalmente, né? Então aqui eu tô usando o exemplo do meu, mas eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, de outra cliente, tá? A Silvia, ela é uma das minhas clientes mais antigas, então praticamente assim, 90% da criação dela é feita pelo Figma hoje, ok? E lembrando, ó, vou até colocar aqui carrosséis e posts, ó, olha o tanto de carrossel. Isso é uma coisa bem bacana do Figma, tá? Que a gente consegue ter essa organização e pra vocês verem, gente, se eu fizesse isso aqui tudo em prancheta lá no Photoshop, sabe o que ia acontecer quando eu fosse abrir? O computador ia explodir até a câmera aqui junto, ia explodir tudo. Simplesmente... E olha que eu tenho um computador muito bom, o computador não ia dar conta, tá? E a Silvia, uma curiosidade aqui, né, dessa cliente, que a Silvia tá comigo, ela é como eu disse, né, ela é uma das minhas clientes mais antigas, ela tá comigo há muitos anos já, eu não sei se já deu 3 anos, ou se já passou de 3, ou se tá quase em 3 anos, mas ela é uma das clientes mais antigas, e eu faço pra ela tanto a parte de estratégia, tá, conteúdo, copy, eu faço tudo pra ela, e-book, página, o link da bio, sempre que ela vai lançar produto, eu faço tudo pra ela. Gente, eu comecei no Canva. Então, a Silvia, a criação dela era única e exclusivamente Canva. E aí, depois, quando ela começou também a evoluir no digital, né? Ela começou a vender os produtos, eu comecei a criar página. Então, a primeira página que eu fiz pra ela foi no Photoshop. Depois, eu comecei a migrar. Então, ó, vou pegar um exemplo aqui. Essa aqui, ó, Vendas, Domine Seu Tempo. Tá vendo? Aqui, ó, essa aqui é uma página, na verdade essa página já até tá atualizada, tá, gente? Deixa eu ver se eu tenho a Sprint. Aqui, ó, a Sprint, que é um evento, ó, que ela fez. Tá vendo? Então, todas as páginas hoje, ó. Aí aqui eu vou colocando, tá vendo? Do lado, ó, um card que ela quer pro Story, aqui card pro feed, aqui a fotinha ali, né, pra fazer pra colocar no link da bio, certo? Ó, tem captura aqui, ó, webinário, criativos, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó, um monte de criativo. Então, o Figma, ele tem isso, sabe? Ele é muito fácil de você organizar e uma coisa, quando eu falo, né, da questão da produtividade, por exemplo, gente, aqui, ó, eu vim aqui na página, né, então eu criei pra ela uma página da imersão Sprint. Então, aqui vocês vão ver, ó, que tem a Hero, certo? Então, quando eu vou criar um criativo, o que eu faço? Eu venho aqui, crio um documento no 1080 por 1350, um frame, né, que a gente chama, e eu dou com Ctrl+C, Ctrl+V, eu consigo já colar essa informação aqui. Por exemplo, isso no Canva é super difícil, porque no Canva você tem que abrir um novo documento, é muito mais complexo, sabe? Isso também você consegue fazer no Photoshop, mas no Photoshop tem a questão de que quando você vai fazer em prancheta, o computador dá uma leve, né, ele, assim, basicamente ele quase que explode. Então, no Figma, a gente tem essa facilidade, tá? Então, quando eu uso o Figma para páginas, então, hoje, gente, 100% das minhas páginas são criadas aqui pelo Figma. Uma ou outra, a gente cria o BG, né, que é o background ali, então, a gente cria o BG pelo Photoshop. Então, quer ver só um exemplo? Essa página aqui, ó, da Cacau,
Ela é uma cliente do estúdio, então a gente fez essa página para ela, só que tá vendo, ó, toda a parte, a construção, né, esses detalhes, toda essa construção de wireframe mesmo inicial, que é só a questão mesmo de texto e diagramação, e depois a parte do design foi tudo feito pelo Figma, tá? Só que aqui, ó, vocês vão ver, deixa eu abrir, aqui, ó, o BG foi feito pelo Photoshop. Porque eu queria mudar um pouco aqui a cor do fundo, eu queria mudar um pouco a cor da foto, trabalhar na cor, né? Aqui a gente tem o Camera Raw, que ele traz esse nível de detalhes melhor. Enfim, então, para cada caso é um caso. Então, aqui, basicamente, a gente fez o BG, né? Esse BG eu fiz pelo Photoshop, mas o restante vocês vão ver, ó, que foi tudo feito pelo Figma, tá? Isso aqui é muito tranquilo depois, porque, por exemplo, hoje no estúdio, né? Eu tenho a Neuri, que é minha sócia, e tem o Lucas também, que faz parte do time, né? Que cuida da parte de implementação das páginas. Então, é só a gente compartilhar um link, a pessoa já acessa, a gente consegue criar em conjunto, então é muito bacana. Gente, o Figma, assim, para quem quer se profissionalizar, é o que eu falo, vai no Figma, tá? Deixa eu mostrar outros exemplos, ó, outra cliente minha, né, a Tami, que é uma cliente mais antiga, até hoje em dia ela não tá fazendo, né, os carrosséis. A Tami também foi um outro exemplo que a gente começou a criar pelo Canva. Então, quando ela era minha cliente, há muito tempo atrás, eu fazia tudo pelo Canva. Em outro momento, ela retomou, e aí eu falei, bom, já vou fazer pelo Figma. Então, olha, a identidade dela, tá vendo? Ai, gente, eu sou apaixonada, né, da identidade dela. Ela trabalha com Notion, né, então eu trouxe bem os detalhes do Notion, tá vendo? Bem a interface mesmo, ó. Isso aqui, por exemplo, a gente consegue encontrar tudo dentro da comunidade do Figma. Então, se a gente for lá na Home em comunidade e digitar lá Notion, tem um monte de profissional que disponibiliza de forma gratuita pra gente utilizar. Então, por isso que eu sou apaixonada pelo Figma. Outra cliente minha, a Laila, ó, até coloquei aqui, ó, a Laila também é uma cliente muito antiga, muito querida, gente, todas as minhas clientes são muito queridas. A Laila também, eu faço praticamente tudo para ela com relação à identidade visual, e eu também migrei toda a produção dela era feita no Photoshop. A Laila foi diferente, porque quando eu comecei com ela, eu já estava trabalhando no Photoshop, e aí quando eu comecei a trabalhar com Figma, eu migrei, porque sem sombra de dúvidas é muito mais fluido, né? Muito mais fluida a criação. Então aqui, ó, eu faço página para ela, aqui, ó, posts estáticos, então tá tudo organizado, ó, posts estáticos. Aqui foi uma tentativa de identidade visual diferente, né, que para Black Friday. Aqui, ó, os carrosséis também, olha um monte de carrossel também, gente, ó, tá vendo? E tem mais um monte lá no Photoshop, tá? Porque como eu disse, o dela eu migrei, então era tudo pelo Photoshop e hoje é praticamente somente pelo Figma, tá vendo, ó? Então aqui, ó, nossa, gente, essa parte aqui, ó, de quando você precisa fazer, né, colocar data, um texto, essas coisas que precisam de alinhamento, o Figma arrasa, é isso. Então, deixa eu ver, aqui, ó, outro exemplo, a Renata também, que é uma cliente do estúdio. A Renata, página, faço pelo Figma, tá? Então aqui vocês podem ver, ó, que foram tentativas, né? Então essa foi uma primeira versão, para você falar, né, que se você reclama aí de alteração, gente, isso é super normal, tá? Então aqui, ó, fiz uma primeira versão, aí pediu alteração, então basicamente a gente duplica aqui, então é muito simples, é muito leve de mexer. E no caso da Renata, dessa página aqui, a mesma coisa, tá? Aqui, esse BG ele foi feito lá no Photoshop, porque aqui eu precisei usar pincel, aqui a gente também consegue usar a parte de mesclagem de camadas, mas lá no Photoshop, por conta do pincel e desse negócio de eu conseguir mexer na cor das imagens, lá eu consegui um resultado melhor. Então depende muito. Luana, como que você avalia isso? Depende. Às vezes eu até tento fazer aqui pelo Figma, mas se eu vejo que tá demorando demais ou que tá me limitando, eu já nem insisto muito, né, nessa parte do design. Eu corro lá pro Photoshop, faço o BG e volto aqui pro Figma. Eu queria mostrar um exemplo aqui para vocês, e eu achei essa página dessa cliente do estúdio, por exemplo, ela foi feita 100% Figma. Então tá vendo como aqui, ó, nossa, essa página, gente, eu fiquei apaixonada, a cliente aprovou de primeira, ela também foi super satisfeita. E aqui, inclusive esse BG, ó, todas essas imagens, né, o mockup, obviamente, a gente baixa, né, e cria fora do Figma, mas também daria para fazer pelo Figma, tá?
essa foto aqui, ó, tudo que tá nessa página foi feito 100% pelo Figma. Então, tá vendo como que depende muito? Nesse caso, eu consegui chegar num resultado legal com o Figma, mas tem em alguns casos não, tá? Como, por exemplo, da Cacau, né, dessa página aqui, ó, que eu tava sentindo que eu queria uma coloração diferente ali, que eu precisava mexer um pouco mais na cor da foto, então isso me fez ir pro Photoshop, tá? Pronto, agora voltando aqui pro Photoshop. Photoshop, quando eu uso especialmente os meus carrosséis, tá? Então, os meus carrosséis, ó, mostrei aqui pra vocês, né? Ó, esse último aqui, que tá lá no meu feed, ele foi feito aqui 100% pelo Photoshop. Isso aqui, gente, por exemplo, aqui eu criei como se fosse uma pasta. Isso aqui eu confesso pra vocês que dá muito mais trabalho criar por aqui do que se eu tivesse criado lá pelo Figma. Mas ainda assim, Luana, da minha identidade, eu prefiro criar aqui pelo Photoshop, tá? Agora, por exemplo, essa é uma cliente do estúdio também, que quando ela veio, né, através da minha produção de conteúdo, então ela chegou através de um dos meus carrosséis, inclusive é o que eu sempre falo, produza conteúdo, criatura! Não precisa ser conteúdo necessariamente para cliente. O teu trabalho, ele é 100% visual. Então, quando a pessoa gosta do que ela tá vendo ali e ela chega no teu perfil tem um monte de conteúdo, mostra o seu trabalho e a pessoa se identifica de alguma forma com aquilo, ela vai te procurar, porque ela vai gostar do que ela tá vendo, tá? Isso acontece com muita frequência no meu perfil. Até hoje, o meu perfil, ele é, assim, a principal fonte de clientes que eu tenho, tá? Sempre foi e continua sendo. Então, ó, por exemplo, né, essa cliente, como eu estava dizendo, né, uma cliente que é do estúdio, então ela veio e ela gostou muito do meu carrossel. Então, ela gostou muito do estilo, do jeito que eu brincava com as fontes. Então, ela falou, Luana, pode se inspirar aí, né? Então, no caso, eu e a Neuri, a gente sentou e pensamos juntas, né, na identidade dela, porque, como eu disse, ela é uma cliente do estúdio. E a cliente amou, aprovou, né? Foram pequenos ajustes que a gente teve que fazer, mas nesse caso, Luana, optei por fazer o dela pelo Photoshop, porque tá vendo, gente, por exemplo, aqui, ó, primeiro, tem uma textura, então ela fazia questão da textura, porque eu uso textura nos meus, então isso é uma coisa que ela não abria mão. Tá vendo esse blur aqui? Isso aqui eu só consigo fazer, dá pra fazer no Figma? Dá, tá? Porque talvez você esteja aí me ouvindo, né, assistindo e falando, nossa, mas isso aí que você tá fazendo, isso aí que você tá falando, obviamente que dá pra fazer no Figma. Talvez seja uma limitação minha, obviamente, pode ser, mas talvez eu simplesmente acho mais fácil fazer por aqui, tá? Com o pincel aqui eu consigo fazer, como é que eu vou explicar pra vocês? Eu consigo ter um resultado melhor do que lá pelo Figma, que eu teria que fazer um negócio com gradiente ali, sabe, eu não sei, eu não gostei tanto, né, do resultado que eu tenho lá, diferente aqui. Aqui, por exemplo, o efeito de pincel, né, então, basicamente, ó, tá vendo? Outra coisa que me faz escolher fazer um design pelo Photoshop, quando eu preciso fazer essa transição, essa mesclagem de camadas, tá vendo? Aqui, ó, eu uni uma imagem desse instituto com a imagem da cliente. Aqui é a mesma coisa, tá vendo? Então, quando eu preciso fazer isso, geralmente eu opto por fazer no Photoshop. Ó, essa aqui foi a da Cacau, que eu mostrei, né, que eu fiz o fundo, o BG aqui no Photoshop. Agora eu trouxe dessa cliente aqui, da Cíntia, que é uma página, eu fui ver aqui, gente, eu acho que tem mais de 2 anos, tá, que eu fiz essa página aqui. E aí, só para vocês entenderem como eu fui migrando, né, que até eu achei interessante. Vocês podem ver que essa página ela foi feita 100% no Photoshop, porque isso aqui, se eu não tô enganada, foi quando eu comecei a migrar pro Photoshop. Então foi uma das primeiras páginas assim, talvez, não sei, tá? Não lembro, que eu tenha feito pelo Photoshop. Mas aqui tá vendo, ó, como eu consegui, eu queria muito trazer esse negócio de cor aqui. Isso sim eu conseguiria fazer pelo Figma, mas na época eu não mexia no Figma ainda. Esse efeito assim, sabe, no fundo, isso aqui também dá pra fazer pelo Figma? Dá, mas se fosse hoje eu também, só em questão de design eu escolheria o Photoshop, tá? Mas de todo o resto, gente, ó, todo o resto daria facilmente pra fazer pelo Figma, tá? Então o que eu faria hoje? Toda essa parte de wireframe aqui que a gente tá vendo, né, de construção mesmo, de estrutura, mais texto, tudo isso eu faria pelo Figma e eu talvez isso daqui e isso daqui eu, né, mexeria aqui no Photoshop, mas só para vocês entenderem como que eu trabalhava antes, né?
Outro exemplo, a Silvia, lembra que eu falei que é uma das minhas clientes mais antigas? Vocês viram, né, que toda a criação dela tá lá no Figma. Mas, Luana, então por que tem um Photoshop da Silvia aqui? Nossa, agora eu fiquei louca aqui. Por que tem o carrossel da Silvia aqui no Photoshop? Porque a Silvia, ela é palestrante, então a nossa produção de conteúdo, ela se divide em conteúdo de palestras que ela faz, então geralmente ela faz a palestra, compartilha comigo a pasta de fotos e a gente faz um resumo ali, né, para divulgar essa palestra, e tem a produção de conteúdo regular dela, vamos dizer assim. Então, quando eu vou fazer um conteúdo de palestra, eu faço sempre pelo Photoshop por conta dessa montagem aqui, ó, que eu amo fazer e ela também ama. Então, tá vendo? Isso aqui, essa mesclagem das duas imagens, eu não conseguiria fazer tão perfeitamente no Figma de novo. Talvez seja uma limitação minha, talvez eu precise aprender a mexer melhor lá, mas eu já sei que por aqui eu consigo fazer, então aqui eu faço melhor, tá vendo, ó? Então, esses detalhes, até tem outros, tá, dela? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Vou ver se eu consigo abrir. Travou. Esquece. Bom, gente, eu tive um pequeno imprevisto aqui com o Photoshop, porque é isso, gente, o Photoshop, eu vou te falar, Photoshop, Adobe, melhore. Olha, cara, impressionante. Ele, sabe, quando a gente abre muitos arquivos ou quando a gente tenta abrir prancheta, né, ele dá uma travada. E aí, o que aconteceu aqui? Como eu tava com um monte de arquivo que já tava aberto para mostrar para vocês, que eu selecionei antes, né, eu fui voltar ali para mostrar e aí acabou que ele travou, mas eu já tinha mostrado praticamente tudo. Aí aqui eu quero dar outro exemplo para vocês, tá vendo? Ó, isso aqui, ó, foram uns cards que eu fiz pra Silvia quando ela tava fazendo a imersão sprint, né? Então, tá vendo? Esse tipo de montagem aqui, ó, é uma montagem que eu não conseguiria, né, ter esse resultado fazendo pelo Figma, tá? Tipo essa, tá vendo? Que eu gosto muito de fazer nos materiais dela. Até, ó, deixa eu pegar outro aqui, que tem esse estilo de montagem pra mostrar pra vocês, tá vendo, ó? Essa aqui, ó, essa montagem assim, tá vendo? Então, isso eu gosto muito de fazer. Então, tá vendo como que para uma única cliente eu consigo ter essa possibilidade de usar as diversas ferramentas, né? Então, para resumir, Photoshop... Ah, e mais importante, tá? No caso da palestra, eu escolhi de uma forma assim, para trazer uma diferenciação visual, usar a textura. Então, nos outros do Figma, eu não uso textura. Então, lá a gente tem uma estética que vai um pouco mais para modernidade, e nos materiais dela de palestra eu já escolho trazer uma textura, tá vendo? Então fica um pouco diferente, justamente porque eu quero trazer mais uma sensação de diferenciação e de acolhimento, tá? Então é assim que eu escolho. E por último, gente, eu vou abrir aqui agora o Canva. E quando que eu escolho o Canva, tá? O Canva, como eu disse já para vocês, ele foi a minha principal ferramenta de trabalho durante muito tempo. Então eu fazia, até página eu fazia, tá, gente? Eu criei um método ali de criação, era muito mais complexo. Hoje eu jamais faria pelo Canva, tá? Porque a gente não consegue um resultado tão profissional, tá? Isso é fato. Hoje eu jamais, eu fazia, dava um resultado legal, mas eu cobrava muito como iniciante, então a gente precisa ter essa noção, tá? Não tô te falando aqui que você não pode, você pode, tá? Mas eu cobrava muito como iniciante porque o meu trabalho que eu entregava era um trabalho de iniciante, tá? Então eu tinha muito essa noção. Então eu fazia tudo por lá. Hoje, como que a gente usa o Canva, tá? Eu, com as clientes que eu já tenho, ou seja, cliente do estúdio, no caso a Priscila aqui, né, cliente do estúdio, ela queria templates, então tá vendo? Fizemos templates pelo Canva. Então, ó, criamos ali, né, a Priscila, ela já era uma cliente antiga minha, então a gente já tinha meio que uma identidade visual. Então, quando ela procurou o estúdio para fazer esses templates, a gente meio que seguiu o que já tinha, fizemos pequenos ajustes conforme ela pediu. Então, entregamos para ela aqui, tá vendo? Os templates prontos. Outra coisa, proposta comercial, tá vendo? Então, o Rafa, que era meu gestor de tráfego, o Rafa, que também foi meu cliente, então eu montei para ele essa proposta, ó, até inclusive aqui, ó, foi uma combinação dos dois. Eu quero mostrar aqui para vocês, ó, se não tivesse travado, né? Será que eu bloqueei isso daqui? Gente, travou tudo, travou absolutamente tudo o computador.
Enfim, ó, isso aqui no fundo travou, mas dá pra vocês entenderem, tá vendo? Ó, olha, meu Deus, olha isso. Travou real mesmo. Vocês estão vendo que aqui tá fora aqui do espaço. Isso aqui eu criei pelo Photoshop, tá? Esse relógio aí, né, com os ícones ali do Google e do Meta. Então, só que isso aqui, ele queria que ficasse editável. Então, o que que eu faço geralmente nesses casos, tá? Eu crio o BG, né, o fundo pelo Photoshop, nesse caso, porque aí eu consigo trabalhar na iluminação, eu consigo trabalhar na cor ali, nos fundos, trazer esse blur, textura e tal, coisas que eu não consigo fazer no Canva. Eu levo isso pro Canva e o texto fica 100% editável, ó, tá vendo? Então, tudo que é texto aqui tá 100% editável. E as imagens de fundo, se ele precisar alterar depois, aí, né, a gente ajusta, mas tá vendo, ó? Então, outra coisa que eu uso, né, a parte de proposta. Outra cliente também, né, que fez com a gente no estúdio a questão dos templates editáveis, só que nesse caso foi um pouco diferente, porque vocês estão vendo aqui, ó, que no caso da Priscila, ela não tinha texto, então ela preferiu não mandar o texto e a gente colocou, ó, texto, você pode colocar aquele Lorem Ipsum, né, tem ferramenta que gera isso, só para você colocar o texto ali. Ela preferiu não mandar. Agora já essa cliente aqui, ela mandou o texto e a gente fez em cima e depois, se ela quiser, ela altera de qualquer forma, né? Aí é a forma como você vai negociar aí com o teu cliente. E aqui eu acho que é a mesma cliente que eu separei aqui para mostrar para vocês. Cara, impressionante como travou. Sabe o que é? Que eu tô gravando a tela. Então, eu tô gravando a tela, o computador daqui a pouco vai pedir adicional de insalubridade. Porque eu tô gravando a tela, abri Photoshop, Figma, Canva e um monte de coisa, enfim. E aqui, ó, a mesma cliente, tá vendo? Só que aqui são posts estáticos. Então, a gente montou pra ela os templates e aí a gente compartilha o link e aí a cliente pode ser feliz aqui, né? Usando esse... Não, travou, gente, num nível que, ó, eu não tô clicando em nada. Olha que loucura. Bom, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ficado claro. Cara, impressionante, porque olha lá, 30 minutos de vídeo bruto, o Fred vai me matar, porque eu sempre falo, eu vou falar pouco, a minha ideia é sempre falar pouco, mas eu não consigo, mas espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida de, sei lá, Luana, você não falou isso sobre o Figma, ou sobre o Photoshop, ou sobre o Canva, ou se você tiver mais alguma ideia de outro vídeo que você queira ver aqui no canal, é só deixar aqui nos comentários e, mais importante, eu me esqueci de pedir lá no começo, mas por favor, não vai cair teu dedo, tá? E vai me ajudar muito. Você curtir esse vídeo, comentar, compartilhar e, mais importante, se inscrever no canal, tá? Te espero no próximo vídeo.